Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro. Hoje, chegando na penúltima associação, na associação da carta número 1 do baralho Petit Lenormand Cavaleiro, com a carta número 35, a âncora. E começamos sempre pela identificação do naipe. O cavaleiro corresponde ao 9 de copas do baralho tradicional, e o naipe de copas reúne as cartas que tratam da nossa vida íntima, principalmente sob o viés das emoções, dos sentimentos, como o mundo de fora afeta o mundo de dentro, né? Como nós somos afetados pelas coisas que vêm de fora. Então é como a gente elabora dentro da gente o mundo exterior, as nossas relações. Então é um naipe que fala também do nosso dia a dia, das nossas rotinas, do que nos faz sentir seguro, é, das nossas relações, principalmente das relações com as pessoas que são mais importantes para a gente, com a nossa família, os nossos amigos, as pessoas de quem gostamos. A âncora corresponde ao 9 de espadas. Observem que o cavaleiro e a âncora estão na mesma ordem dentro dos naipes, cada um no seu respectivo naipe. O cavaleiro é o 9 de copas e a âncora é o 9 de espadas. Lembrando que espadas é o naipe diretamente complementar do naipe de copas e vice-versa. Eu sempre enfoco que espadas é praticamente copas invertido, né? Copas avessas. Espadas também vai falar do nosso mundo íntimo, mas mais no sentido do nosso pensamento, né? Do nosso pensar, do nosso refletir, do nosso perceber as coisas, né? Do nosso avaliar as coisas que se dão para agir no mundo. Né? Então o princípio, ele traz as cartas do naipe de espadas trazem consigo o princípio da razão, da lógica, como as coisas são percebidas, né? Como a gente vê as coisas. Né? É aquela história do copo com água pela metade. Alguns veem meio vazio, outros meio cheio. Na verdade, ele está com água pela metade. Então, é justamente isso. Como nós avaliamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós confrontamos. Né? E por isso é uma carta ligada também às coisas boas da vida, aos prazeres, às diversões, às conquistas, às realizações, à felicidade. Né? Então, tudo aquilo que nos faz bem, que nos deixa bem, é representado pelas cartas do naipe de espadas. E aqui nós temos então uma complementação, né? As emoções, os sentimentos, né? E os pensamentos, né? O coração e o cérebro, né? A emoção e a razão, e por aí vai. Então elas se complementam diretamente. Examinado o naipe, nós passamos para a polaridade. O cavaleiro e a âncora, ambos possuem a mesma polaridade. São cartas neutro-positivas. O que quer dizer isso? Que é uma leve flutuação da energia, né? A energia vem da neutralidade, passa para a positividade, volta para a neutralidade, passa para a positividade, vai oscilando dessa forma. Então é uma combinação muito interessante. Examinada a polaridade, nós vamos para o emblema. O emblema do cavaleiro pode ser traduzido como uma mensagem, uma notícia, um recado, a chegada de alguém, pode ser, portanto, uma pessoa, um veículo, um movimento, uma ideia, um projeto, enfim. Essa carta, ela empresta o seu dinamismo às cartas que estão em volta. A âncora, por sua vez, o emblema da âncora pode ser traduzido como a segurança, a estabilidade, o porto seguro, a esperança, a,
o trabalho, né? É uma carta relacionada também ao trabalho, porque o trabalho é que nos garante a sobrevivência, portanto, nos dá estabilidade. E se a gente perde o emprego, né, a gente fica muito aflito, muito preocupado, alguns mais do que outros, né? Então, cada um lida com esses desafios de acordo com as suas características pessoais, mas a âncora vem dar conta disso. Examinado o naipe, a polaridade, o emblema, nós começamos então a exercitar as combinações. A partir, né, dessa breve reflexão sobre o sentido geral de cada carta, nós podemos dar asas à imaginação e pensar longe, mas sem nos afastarmos daquilo que alicerça as cartas, da essência de cada carta. Então, aqui poderia ser uma mensagem, né, relativa ao trabalho, uma mensagem que se recebe no trabalho, né, é alguma coisa que a gente fica sabendo no nosso ambiente de trabalho, né, uma notícia que nos faz parar, né, pode ser uma notícia que tem um certo impacto, uma certa importância, que desperta o nosso interesse. Me veio agora na lembrança aquela musiquinha do plantão da Rede Globo, né, que tu escuta aquilo, tu para ouvir a notícia que vai vir, né? Então é bem isso, é algo que nos faz parar para prestar atenção na mensagem que vai ser veiculada. Pode ser um movimento que para, um movimento que cessa, né? Já que essa carta representa o movimento, a velocidade, a agilidade, a intensidade, essa aqui indica o que é parado, o que é estável, o que é fixo, o que se move pouco. Então pode ser um movimento que para, né? É um processo que a gente vem vivenciando, talvez interno, talvez externo, mas que ele para, né? Ele não vai adiante. Pode ser uma possibilidade de interpretação. Abertura de um novo negócio, movimento, como a âncora limita os movimentos, pode ser um avanço aos pouquinhos, né? São passos dados num caminho, mas cada passo ele é dado com firmeza, com segurança, com estabilidade, né? Não se avança, não se dá o passo maior do que as pernas, seria mais ou menos essa interpretação, usando o bordão popular, né? Poderia indicar um investimento seguro, uma iniciativa que acarreta mais segurança para a nossa vida. Pode ser uma fase, a chegada de uma fase marcada pela estabilidade. Pode ser a conquista, né, de um emprego público, né, que nos confere essa estabilidade, né, um emprego no serviço público, né, que dá essa estabilidade. Pode ser um vendedor de seguros, pode ser um homem seguro de si mesmo, um homem firme, um homem fiel aos seus propósitos, um homem que dá segurança, né? Tu olha para ele e tu sente segurança nele. Pode ser um barco como veículo, né? Pode ser um barco, alguma coisa que anda sobre as águas, pode ser o lançar a âncora, pode ser um passeio no mar, um passeio à praia, enfim, há uma possibilidade indefinida de associações, combinações que podem ser feitas. Invertendo a posição das cartas, muda também a lateralidade. Então, nós temos agora o cavaleiro emprestando suas características para a âncora. Se aqui eu usei aquele exemplo, né, de entrar no barco e lançar a âncora, aqui pode ser sair do barco, né, puxar a âncora, né, poderia sair usar, poderia ser usar par, né?
Aqui, né, chegou ao porto, aportou, né, houve o desembarque, né, aqui houve o embarque, né, o navio está zarpando, né, as âncoras foram puxadas e o navio segue seu curso. Poderia ser também sair da zona de conforto, né, isso mais para as questões empresariais, né, ou para as questões financeiras, não correr um pouco de risco nos investimentos, talvez esteja espelhando isso, né, a pessoa está indecisa se vai fazer um investimento ou não vai, então aqui está dizendo, sair da zona de conforto, né? Se a pessoa me faz essa pergunta, né, eu já comentei que eu não costumo fazer consultas, né, e coloco as cartas para as pessoas da minha família, para as pessoas das minhas relações. Né? E já me aconteceu, né, da pessoa fazer uma pergunta assim, né? Se não foi o caso, né, mas se a pessoa perguntou, né, sobre o investimento que ela estava pensando em fazer e viesse essa configuração de cartas, é claro que eu exploraria as outras que estariam constelando com elas, mas a partir dessa conjunção da âncora com o cavaleiro, eh, eh, sempre lembrando que a pessoa é responsável pelas decisões que toma, né? Mas eu indicaria que seria, né, que as cartas espelhariam um bom momento, né, para tomar essa decisão. Né? Então, ela poderia tomar ou não essa decisão a partir do suporte dado pelas cartas. Né? Outra possibilidade de interpretação seria um trabalho que se desenvolve, né? Um trabalho que avança, né? Que está dando certo, tá fluindo. Pode ser um peso leve, uma estabilidade em meio ao movimento, e nesse sentido também um equilíbrio, né? Essa configuração de cartas poderia indicar um equilíbrio, né? Um momento, uma fase de equilíbrio. Poderia também ser o deixar ir, o deixar fluir. Às vezes nós estamos presos a algumas pessoas ou situações e não queremos soltar, né? A gente está segurando aquilo ali. Às vezes é bom levantar a âncora, né? Deixar ir, deixar as coisas seguir no seu fluxo, né? Talvez seria uma possibilidade de interpretação. Se mudamos a configuração das cartas, aqui nós temos a âncora sobre o cavaleiro. Aqui aplica-se o princípio da gravidade. Na carta de cima, faz sentir o seu peso sobre a de baixo. Então nós temos uma influenciação positiva, né? Só vai ser negativa dependendo das cartas que estiverem em volta. Se tivermos cartas muito negativas, aí sim. Mas de uma forma geral, uma influência positiva da âncora sobre o cavaleiro. Lembrando que podemos tomar o cavaleiro como sendo uma representação para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso psiquismo, para os nossos pensamentos. Então, nesse sentido, aqui poderia ser uma busca por segurança, uma busca por estabilidade. Né? Poderia referenciar também, né, uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa segura de si, uma pessoa comedida, né, uma pessoa que ela é reservada, né, ela pensa duas vezes antes de falar ou de fazer alguma coisa. É uma pessoa comedida, uma pessoa reservada. Uma outra possibilidade de interpretação seria ainda a de pensamentos fixos. Né? Os pensamentos não estão circulando como deveriam. A gente está pensando fixamente em alguma coisa. Isso pode ser bom, pode ser ruim, dependem das cartas que estiverem ao lado. Então, se é um pensamento fixo em algo que não é muito bom, isso merece a nossa atenção. Invertendo a posição das cartas, inverte-se também o princípio da gravidade. Agora nós temos o cavaleiro dominando a âncora, né? O cavaleiro fazendo sentir o seu peso sobre a âncora. Aqui eu encararia como um avanço seguro, né?
um trânsito seguro, né? A pessoa está se movimentando com segurança, ela sabe onde está, sabe onde quer chegar e planejou todo o trajeto, né? Então ela tem domínio sobre a situação que ela está vivendo. Pode ser uma estabilidade profissional, antes já fiz referência ao funcionarismo público, essa é uma diagramação que pode indicar, né, quem tem estabilidade empregatícia, um investimento sem riscos, né, um empreendedor com os pés no chão e por aí vai. Então são muitas as possibilidades de associação. Você é desafiado a repetir esse exercício, pensar as cartas e fazer as suas associações e compartilhar o resultado desse exercício conosco. Aqui Charlie Normandel apresentando hoje mais algumas associações entre o cavaleiro e a âncora. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Até mais.